Ó, que legal. Boa. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade e queria me apresentar também, antes de tudo, para vocês. Tem mais um colaborador da nossa página que ele vai entrar em breve, que ele estava em viagem, mas ele vai tentar participar. Mas, enfim, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Mayara, eu sou da página chamada Asset List, e é incrível estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Admiro muito o trabalho de vocês, tanto individualmente quanto na Bad Love. Então, obrigada mesmo. Valeu. E aí, antes de tudo, eu queria que vocês se apresentassem para a gente colocar aí na entrevista para a galera que vai ver aí os vídeos. Se vocês, cada um, puderem falar um pouquinho de vocês. Eu sou o G. Rocha. Sou o cara, pedi para falar tipo, um pouco sobre você. Um pouco sobre cada um? Aham, tá Sou o G. Rocha. Tá com guitarra no Bad Love. Tá com guitarra no Bad Love. NX0. Toquei no Glória também, junto com o Johnny. Bons anos, a gente fez 2 discos juntos. É isso, velho. Você? Sou o Caio, sou vocalista. Toco na Bad Love só. Apenas época por muito tempo também, mais 10 anos da minha vida, mas agora é apenas Bad Love. Eu sou o João Bonafé, Johnny, qualquer coisa aí. Do jeito que vocês quiserem. Sou baixista. Toquei com o Di Ferreiro, com o Dailins. Toquei muito tempo no Glória. Agora estamos aí, né? Bad Lovezada. Tá indo pra dentro. E aí, prazer, sou o Murilo, sou guitarrista. Já toquei também no Black Days com o João e o Peraceta. Foi lá que a gente se conheceu e se encontrou. E é isso. O Peraceta. Atualmente a gente está em turnê com o Matuê e Bad Love. Estamos nesses 2 trabalhos. Músico, produtor musical. E o mais novo da banda, né? Quantos anos? 24. 24 anos, caçula da banda. E aí, para começar, eu gostaria de fazer a primeira pergunta que eu li no release, e aí me chamou um pouco de atenção, principalmente pelo nome do álbum, que é Nós. Então, isso carrega os diferentes significados. Eu cheguei a ler que vocês comentam ali sobre união, sobre ser o plural de nó. Então, como que foi isso, assim, a escolha desse nome para o álbum e quais as questões mais envolvendo os sentimentos para que vocês tivessem colocado Nós como nome do álbum de vocês? Cara, então, para ser bem sincero, assim, quando a gente estava terminando o disco, a gente começou a pensar em vários nomes e a gente tinha, inclusive a gente tinha um outro conceito, até já meio pré-estabelecido, que acabou não acontecendo, que a gente não vai falar aqui, porque vai que a gente usa de novo, né? E aí, só que acho que esse álbum, a gente até falou em algumas outras entrevistas que ele não foi um álbum muito planejado, ele foi um álbum que aconteceu, assim como o nosso encontro. Esse disco ele é resultado desse nosso encontro inesperado. E Nós, na verdade, é um nome que eu tinha na manga, assim, porque com a minha antiga banda, a gente lançou um álbum chamado Pra Que a Realidade Não Destrua. E a gente faria um deluxe desse disco, que seria o Pra Que a Realidade Não Nos Destrua. E antes disso, teria um EP, que seria o Nos, né? Nós, enfim. Então esse nome meio que tava na manga ali, e eu meio que falei assim, tipo, numa série de nomes que a gente tava falando, inclusive eu tava aqui nesse estúdio quando eu mandei a mensagem, a gente tava todo mundo gravando, né? Eu lembro que era um dia pela manhã, assim, e quando eu mandei Nós, foi um nome que acho que todo mundo já de prima abraçou, assim. E eu acho que o significado do nome, ele veio depois da gente abraçar o nome, sacou? Eu acho que depois que a gente assumiu esse nome, a gente, mano, percebeu que ele fazia muito sentido pro trabalho em si, saca? Tanto nesse sentido que você mesma falou de Nós, de ser um disco plural, de ser um álbum que, enfim, todo mundo participou muito proativamente, quanto no sentido de nó, né? A gente até falou também algumas outras vezes que essas músicas, elas são os nós que nos unem, né? Então, esse álbum, ele é algo que a gente fez junto e ele foi o motivo pelo qual a gente se encontrou, assim, parece que foi isso, assim, saca? Essas músicas, elas foram resultado desse nosso encontro, então nada mais justo do que o nome do disco, ele ser uma referência direta a esse momento, assim. E também, eu completando, eu acho que tem muito também de, pela primeira vez, a gente se olhou como uma banda e a gente sempre se olhou como uma banda, não é isso? Mas, tipo assim, pela primeira vez a gente se olhou completo, sabe? A gente falou, mano, isso aqui tá completo, isso aqui tá muito legal. E realmente acho que o Nós
ele vem para isso, para uma contribuição de todos, assim, uma coisa que a gente fez junto, e um começo muito legal, assim, é o nosso primeiro disco, então acho que a gente meio que carimbou isso, tipo, somos nós, sabe? Não demora, sou o Daniel, também participo para Setlist. E aí eu queria mencionar que eu vi no release de vocês também que o disco ele não foi muito pensado, ele foi sentido. E aí, como foi transformar essas vivências do dia a dia, vivendo de música, para gerar esse disco? Cara, em relação à composição, essas coisas, Para começar também que já não era nem para ser um disco no começo, né? Era para ser um EP inicialmente. Ele se transformou no disco na parada, né? porque a gente foi sentindo, né, que as músicas estão... Começou a Dando ter, força. tipo assim, passou da sexta música ali, já não tava dando mais para escolher, sabe? Assim, todas que a gente tava gostando, todas tinham a nossa cara, e aí, um pouquinho, aos 45 do segundo tempo, foi decidido que não ia ser mais depois que ia ser disco mesmo, uma parada. Por quê? Porque a gente achou que realmente, assim, a gente estava com medo de chegar e começar assim, vamos entrar com um disco. Mas a gente sabe que disco é uma coisa que, né, é uma coisa muito particular, você tá mostrando... É um marco, né? É um marco. Então, tipo assim, a gente falou, será que a gente tá realmente mostrando uma personalidade e ele pode ser chamado de álbum? Então, acho que quando a gente, terminou ali de compor e tava no processo de gravação, acho que foi ali que a gente falou, vai ser um álbum, vamos tratar disso como um álbum e vamos fazer esse álbum. E realmente tem pra gente, né, como o nosso primeiro disco e ele realmente ele conversa assim, com as pessoas. Então, acho que sim, acho que mesmo que de longe, que assim, a gente fez as músicas de longe, né? Tô morando agora em outro país, o Caio mora em Curitiba, o Peracete também tá sempre viajando, os moleques aqui em São Paulo. Então a gente compôs de longe. A gente está tocando as músicas pela primeira vez agora. Sim. Sabe? Hoje. Então, tipo assim, a gente estava com medo só de saber se era um EP ou disco, justamente por isso, para saber se a nossa transa juntos ia dar certo. Mas sim, a gente sentiu que o som tava muito massa e a gente falou, o próximo disco, quem sabe a gente realmente se junta ali no estúdio, faz músicas ali, compõe para fazer um próximo álbum. Mas esse álbum, acho que ele tem essa cara e pra gente ele representa muito a gente. E falando um pouquinho desse processo assim de gravação, vocês optaram pelo processo mais analógico de gravação, digamos assim, como faziam antigamente. O que motivou vocês a fazerem isso? Assim, foi o momento de estarem todos juntos, ou foi realmente escolher uma coisa diferente nesse cenário atualmente que é tão digital? Como que foi? Tá todo mundo usando tá todas as bandas com todo, lógico, a gente também ama esse som, mas tá tudo super processado e tudo meio com a mesma cara, assim. Aí acho que trazer essa parada um pouco mais orgânica, assim, já dá uma diferenciada um pouco, né? Porque a gente também quer ter a nossa cara, assim, né? Tipo, e uma coisa que eu senti também no processo de gravação é por a gente estar gravando as coisas mais analógico, assim, tipo, gravar com amplificador, ele já é uma coisa que faz você tomar uma decisão na hora ali. E como todo esse álbum ele é um retrato desse momento, então isso foi muito legal, assim, porque foram decisões que a gente foi tomando e não tinha mais como voltar atrás, assim. Inclusive, eu sinto que o álbum, sonoramente, ele foi se formando por conta muito da forma como a gente gravou, saca? Tipo, mano, gravou a bateria pra valer, e aí depois gravou as guitarras pra valer, o baixão, tipo, eu acho que o disco, ficou mais orgânico, inclusive, mais do que a gente imaginava, eu acho até. Nem era a ideia. Nem era, acho que a ideia, assim, a ideia era até, tiveram músicas que teriam uma pós-produção talvez muito mais incisiva, e que acabaram ficando muito mais simples, no sentido de que o que a gente tinha gravado já tinha funcionado, assim. E também eu acho que esse lance que o Johnny falou, que eu acho que esse álbum representa muito bem, é o lance da banda tocando junto, assim, saca? A gente começou a ensaiar ontem pela primeira vez e, mano, as músicas, elas funcionam muito bem, porque embora elas foram feitas separadamente, elas foram gravadas já com essa mentalidade de banda, assim, de como é que a gente vai tocar isso ao vivo, como é que essas músicas vão soar, saca? Então é legal, assim, eu acho que num mundo onde, mano, as coisas estão cada vez mais pré-gravadas no show, que é super válido, e a gente também adora esse lance da superprodução, a gente acabou indo um pouquinho na contramão de, velho, a gente talvez o foco é mesmo os 5 tocando junto ali, a energia dos 5, e é claro, tem as camadas ali de coisas, né, pré-gravadas, mas não é o principal, assim, saca? Isso é tipo um plus, então acho que o
o show vai ser uma representação muito fiel do disco nesse sentido, assim, sabe? Só para completar, a gente queria, nesse disco, que tivesse uma energia muito nossa. E por mais que a gente estava compondo separadamente, a fórmula que a gente encontrou era de fechar um mês ali, que foi em março. A gente fechou o mês e a gente passou um mês inteiro juntos. Então, assim, essa experiência e essa energia, realmente, como o Caio e o Johnny falaram, trouxe pro disco, assim. Seria diferente se a gente gravasse, às vezes, cada um na sua casa, às vezes já traz um monte de coisa gravada. É normal, essas coisas rolam hoje em dia e é super legal. Muita coisa a arte é super legal também, de diversas formas. Só que a gente quis experimentar pra gente como é que seria isso. E o até como resultado- banda é legal também, né? Tipo, hoje em dia é tão difícil você conseguir juntar todo mundo mesmo. Então, pra gente foi massa poder ter essa experiência de vamos viver a banda um mês, todo mundo colado junto, fazendo, gravando, tá ligado? Isso aí não tem preço, né? Eu acho que foi bom, inclusive, porque como essa formação é muito nova, tipo, o que a gente fez foi uma loucura, na verdade, porque a gente compôs um disco em 4 meses e a gente passou um mês colado, todo mundo. Tipo assim, todo mundo já se conhecia muito bem, mas, cara, a gente não sabia como ia ser a dinâmica dos 5. A gente foi louco de fazer isso, tipo, beleza. Tinha Mas tudo foi pra um dar bom errado. teste, né? Foi Tinha um tudo bom pra teste. dar errado. Tipo, mano, Mas não foi fácil. lógico, Até- natural, exato. A Foi gente, uma mano, pressão fazer esse disco. até a Foi gente bom. entender como esse é o processo e também a gente se conhecendo melhor. Cara, mas no fim das contas acabou que, mano, deu tudo super certo, O assim. resultado ficou E tem maravilhoso. algo que não é nem técnico, que é o lance mais artístico, mas que, mano, eu não sei. Eu acho que essa energia, ela passa, sabe, para as pessoas que estão ouvindo as músicas, saca? É algo que não dá para explicar, assim, mas, mano, eu não sei. Parece que tem alguma coisa ali, saca? E sem contar que, mano, quando eu ouço o disco, pô, eu lembro dos momentos, saca? A gente tava junto, então, não foi, por mais que tenha sido penoso em alguns momentos, porque a gente foi maluco de fazer isso, eu acho que por a gente ter feito tudo com tanto carinho e tudo muito leve, de certa forma, assim, mesmo nos momentos de tensão, a gente conseguia encontrar saídas muito fáceis, assim. Então, mano, quando eu ouço é realmente um retrato, assim, é como falam, né? O álbum é um retrato do momento, eu acho que esse álbum é um retrato perfeito desse momento que a gente viveu e um baita pontapé para tudo que a gente vai viver daqui para frente, saca? Perfeito. E aí, até com a sua chegada, Caio, como vocalista, acredito que seja um divisor de águas pro grupo. Que Com forma certeza. essa nova fase redefiniu a Bad Love? Aí os caras que tem que falar, né? Não, mas a gente estava no momento, as outras, o Old Love, vai. O Old Love que a gente já passou, que foi muito legal, muito, muito massa. Mas a gente tinha muitos problemas mesmo, a gente não conseguia desenvolver tanto as nossas músicas, a gente demorava para lançar, o tempo, enfim, a A gente gente não conseguiu uma constância, né? não conseguia. E assim, realmente, quando o Caio ele chegou com a gente, foi em outubro do ano passado, eu estava indo morar fora, o Início estava em pausa, eu estava indo morar fora, mas aqui junto, porque a gente, cada um trabalha em outro lugar, então a gente consegue sempre se encontrar de alguma forma. Mas quando o Caio chegou, ele já chegou cheio de ideias, já trouxe uma música com a letra, que era uma música nossa, que ele pegou e escreveu, e a partir disso, mudou tudo, realmente. Tipo, eu não conhecia o Caio. O Peraceta conhecia o Caio mais. Eu já tinha visto o Cefa, inclusive vi no Oxigênio. E falei pro Caio, falei, nossa, você me chamou muita atenção, pô, foi muito legal aquele show, a sua vibe no palco. O Caio no palco é muito massa. Então, quando ele começou ali em outubro, a gente começou a ficar apaixonado, saca? Mesmo de longe. É engraçado isso, porque a banda tava num momento, eu tava meio triste até, eu tava indo embora do Brasil e tipo, caraca, minha banda aqui, entrando vocalista, não tô aqui. E muito pelo contrário, assim, foi muito legal. O Caio entrou, os moleques já estavam fazendo umas músicas. Aí eu lembro que tinha umas 5 músicas que mostraram lá, eu comecei a ficar muito empolgado. Eu falei, cara, o Caio é muito massa. Comecei a conhecer mais o Caio. Aí a gente começou a compor junto, eu mandava uma música pro Caio, o Caio mandava de volta, com a banda também. Quando a gente viu, a gente estava, tipo, muito, tipo, foi, realmente o Caio falou 4 a 5 meses, como ele fala no áudio do nosso vídeo, 4 a 5 meses para fazer esse álbum, e, tipo assim, foi muito especial, assim, e é como você falou, Daniel,
eu acho que virou, agora é o Bad Love, agora acho que somos uma banda com muita vontade, com muito tesão, acho que todo mundo, as composições do Caio, as letras do Caio, tem uma personalidade muito linda, muito dele. Eu pelo menos estou conhecendo mais o Caio agora, a pessoa dele. Então, assim, realmente mudou e a gente está numa fase que eu não sei explicar. Assim, a gente está muito ansioso. A gente, inclusive, estava falando esse mês agora de setembro, que a gente chegou nesse lugar, sabe? A gente vai tocar essas músicas, a gente vai estar junto no palco. Então, o que eu tenho para falar do Caio é isso, que realmente agradeço a vida aí por trazer esse cara muito, muito, muito especial, muito massa, e que entrou... A gente se entende, acho que todo mundo aqui a gente já conhece o Johnny tem 25 anos, e conhece o Pereira, meu irmão, o Mugão, mesma coisa, agora conhecendo o Caio, então, tipo assim, é uma coisa muito leve, assim. Eu e o Caio fizemos 2 anos de turnê, né? Com a banda dele, eu toquei, inclusive esse show que o Levil era no Oxigênio, que eu fiz com o Caio, teve outro no front ali também, então foi os encontros que foram acontecendo no meio do caminho ali, que fizeram a parada. Cara, na verdade, a bem a real, assim, é que eu acho que o bagulho já tava predestinado, mano. Não é possível, porque, mano, tem foto, tipo, minha, eu, o Johnny e o Mugão, tipo, em 2016, os três juntos, assim, já, tá ligado, mano? Eu não sei, eu acho que era pra ser sempre e aconteceu no momento certo, assim, veio num bom momento pra todo mundo, tá ligado? E agora a gente só tá colhendo bons frutos, assim, desse encontro, assim, tá ligado? Eu acho que isso que é o melhor, assim, pra mim, pessoalmente, que foi quem foi um novato, né? Cheguei ali e os caras me receberam, mano, super bem, me deram carta branca, assim, tipo, mano, faz o que você quiser. Então, mano, me senti super à vontade. Tanto que os amigos perguntavam, e aí, mano, como é que tá? Tipo, tá muito diferente. Eu falei, mano, já é minha banda, assim, sabe? Tipo, em pouco tempo, mano, já é minha banda, tá ligado? Tipo assim, já amo. Não é você que entrou na banda de uns caras. Não teve muito aqui, mas, tipo, a banda dos caras, assim, os caras, mano, deixaram super à vontade desde o começo, sim. Então, acho que é por isso, inclusive, que as coisas foram tão rápidas. E no fundo era aquela parada, era o que ele precisava e era o que a gente precisava pra caralho também, tá ligado? Então, juntou a fome com a vontade de comer ali, mano, aí não teve jeito, velho. É isso. A minha próxima pergunta é sobre o Visualizer de Talvez Não, que saiu hoje. E aí eu queria saber um pouco de como foi a ideia e como foi criar essa estética, que é mais reflexiva da pessoa ali observando os prédios e a cidade. Então, eu queria saber mais do processo criativo disso, por favor. Então, foi essa música, a minha música preferida. E eu já tentei gravar esse Visualize em outro país, porque as nossas ideias dos Visualizers são, tipo, cada música que não tem clipe vai ter um Visualizer e é cada um de uma pessoa. Ainda tem o do João para sair e tem o do Peraceta, e cada um tem um pouco de uma história com a música ali que tem a ver com ele. O de Talvez Não é mais, tipo, porque eu me identifiquei muito com a música mesmo, foi uma das preferidas do álbum, para mim, e a gente teve essa ideia de sempre ser a câmera parada e tal, e eu queria gravar com, tipo assim, quase anoitecendo nessa luz já azulzinha, então eu peguei num prédio ali que eu tenho acesso e coloquei a câmera, acho que, tipo, a gente já sabia que tinha que ter um clima um pouco mais dark, assim, mas não sombrio também, mas, tipo, mostrando a cidade ali à noite e uma vibe mais, tipo, intrusiva também, eu acho. Então, dessa música foi assim, e aí teve o do Caio que ele gravou também em Curitiba, né, que não tá na pergunta, mas aí ele fez o... Nossa, foi irado também. Ficou muito bom também, que foi o primeiro que saiu. E aí daqui a pouco tem mais 2 para sair. Ah, já saiu do Lê também, na verdade. O Lê que foi gravado em Chicago. A gente tava junto eles lá. estavam juntos. Aí a gente aproveitou. E também tem coisas que tem a ver ali do que tá rolando na situação do Lê, tipo, tirando a foto, vivendo a vida ali, naquele momento. E também a mesma coisa, câmera parada e agora tem mais 2 para sair. E tá só complementando também o Mugão, Johnny, Caio, acho que são os caras aí que, principalmente o Caio e o Mugão estão muito... Agora eles estão muito na frente. Muito em sintonia na identidade da banda, enfim. Falando só porque o Johnny também... Todo mundo Os aqui caras das sabe, artes visuais dentro da banda, né? faz também outras coisas dentro da banda, mas os dois estão bem à frente disso. Ele lá mostra fotografia, né? Clássico, isso aí. Show de bola. E o João, ele descreveu o disco como um documentário em real time. Eu gostei muito dessa expressão, dessa frase. E aí,
gostaria de saber qual foi o momento mais marcante dessa jornada da gravação durante esses meses. Com certeza. Com certeza, para mim, e foi muito, tipo realmente uma descrição do que rolou na situação no geral ali, né, mano? Caião foi muito sagaz e sensível ali de conseguir passar isso para a letra, sem também ficar um bagulho muito, expor muito tudo que rolou, assim, é um bagulho, achei legal pra caralho, assim, mas foi cirúrgico. Pra gente que viveu a parada, assim, e é legal ver a interpretação das outras pessoas, né? O próprio Lucas Carlos mesmo, quando ele veio aqui escrever a letra, para ele tinha um outro sentido, tá ligado? Assim, aí quando o Caio contou pra ele a parada, e, pô, já até deu uma arrumada eu ali acho na letra. eu acho que na noite passada, não só o processo da composição dela, como o processo de gravação, assim. Porque na noite passada, a bateria dela foi gravada, na verdade, a gente ia gravar uma pré para no outro dia o Pera refazer. Cara, e essa bateria foi gravada, mano, com um monte de amigos. No meio de uma estúdio, festa. No meio de uma festinha, assim. Uma festa. E, cara, eu não sei, eu acho que isso tá ali na música de alguma maneira. Quer dizer, é uma música que surgiu de um conflito da banda, sacou? De um momento mano, de gatilho meu de falar, puta, mano, tipo, será que essa parada vai mesmo acontecer? Será que esse conflito de alguma maneira vai afetar a nossa relação? E aí, mano, você vê que ela se tornou uma das músicas mais festivas do disco. É muito louco, assim, que, mais uma vez, mano, tem tudo a ver com o nosso encontro, tem tudo a ver com essa sensibilidade do momento em que a gente estava vivendo, que a gente se encontrou, e também muito de maturidade, assim, porque eu acho que esse foi um momento muito crucial da banda, da gente entender que com diálogo, com respeito, com carinho, a gente consegue, mano, resolver qualquer coisa. E eu acho que muitos problemas que talvez seriam problemas gigantescos, até mesmo para nós mesmos, há muitos anos atrás, hoje em dia, por a gente já ter essa experiência, o Lê com o NX, com Glória, o Johnny com Glória, os meninos com a Black Days, tipo, mano, eu com a Cefa, tudo isso fez com que a gente já chegasse muito calejado, saca? Então, acho que na noite quer brigar, né? na boa, meu, vamos trocar ideia e tá tudo certo, tá ligado? Vamos resolver isso e bola pra frente. Então, acho que na noite passada é uma boa página do livro ali que, mano, acho que ela representa todas essas coisas, assim, saca? A maneira como a gente reagiu ao primeiro conflito e depois a maneira como a gente conseguiu transformar isso em algo bom, em algo, sabe, festivo. Até o clipe é um pouco isso, né? Tipo, quando o Mugão veio com essa ideia do clipe, de ser a gente tocando como se fosse uma câmera de segurança ali, e o clipe ele é super descontraído, né, mano? Aparece até o Fema, que é um dos produtores do disco, sabe? A gente tava num clima super legal, assim. Então, mano, eu acho que na noite passada é isso. Ele representa bem o processo todo do disco, que foi, mano, foi, assim, uma coisa que em vários momentos foi difícil, foi bem sentimental, foi bem emocional, mas, mano, no fim das contas, acabou em festa. Sacou? Tipo, independente de tudo que aconteceu, mano. O disco, pra mim, ele é isso. E tudo assim. foi legal, né? Tipo, mesmo até as tretas, no final das contas, não eram brigas, né? Era tipo, pô, estamos discutindo pelo melhor do disco, tá ligado? A gente queria sempre o melhor pra parada ali. Então, Nunca foi uma briga de ego, né? Nem nada. Tipo, foi como toda maioria de briga de banda. geralmente a gente. Foi tudo bateu a porque, cabeça cara, pra- eu quero fazer com a melhor pessoa, eu quero fazer do melhor jeito, eu quero, tipo, vamos aí, vamos ficar mais tempo, vamos fazer não sei o quê. Tipo, deu tudo certo. Resumindo, a gente precisa brigar mais para fazer mais músicas. Não, gente, você pode não. Tá de boa, tá de boa. As duas últimas perguntas, a gente quer falar um pouquinho das influências de vocês aí no mundo da música e que também levam para a banda, mas, antes de tudo, eu queria falar um pouquinho da participação do Lucas Carlos. Como que surgiu essa colaboração? Como foi essa ideia de convidá-lo para participar do álbum? E o que ela trouxe de especial para o trabalho de vocês? Que era o Travis Scott no começo, aí a gente teve que pensar em alguém Quem possível. era o Travis Scott brasileiro? Então, essa música, até quando veio do Lê essa ideia de ter um feat de algo mais voltado pro trap. Isso era uma música do G que ele trouxe pra gente. Falou, cara, fala aí, vamos como é que fazer. veio essa música pra gente? Como é que surgiu? Ela foi a última, né? Foi a última que a gente compôs. É uma que você trouxe pronta pra nós. Aí né? deu uma caçada ali, falei, vamos ver se não. Aí cacei, achei essa música, falei, pô, essa música é mó legal, gosto muito dela, já gostava dela e tal. Aí falei, vou tentar trazer pro universo Bad Love. E aí, quando eu trouxe, gravei ali em casa, produzi.
Aí mandei no grupo e já mandei meio morrendo de medo, assim, tipo assim, mano, não me zoem. Se eu passei muito do ponto, se tipo, não tiver nada a ver, tipo, pode falar, tipo assim, eu já joguei, tipo, ó, mano, foi mal, vou mostrar porque eu fiz aqui, então. E aí, quando eu mostrei, pô, todo mundo achou mó legal a ideia, e aí já tinha o segundo verso, eu tinha botado uma música do Travis Scott, é, era uma música que o Travis Scott canta, e aí tinha umas coisas muito percussivas, estéreo e tal. Eu falei, nossa, que legal, acho que combina com a gente e tal. E aí que surgiu, né? Quando a gente gostou, o Caião começou a escrever na noite passada, e a gente começou a pirar muito na música, e a gente falou, vamos guardar então. A gente não tinha pensado realmente em ninguém de feat, e esse feat aconteceu. A gente falou, mano, vamos pensar num rapper que seja, mano, muito foda, assim. E aí, pô, acho que todo mundo meio que já, porra, Lucas Carlos, a gente, mano, tipo assim, é muito difícil, porque a gente é uma banda mais independente, tá ligado? Difícil você chamar um artista como Lucas Carlos e tal, mas mesmo que eu já também trabalhei uns discos do Lucas Carlos, a gente é muito amigo, muito irmão. Eu falei pra ele, eu falei, mano, cara, eu acho que a música é muito legal, mano, e tipo assim, vai ser muito especial pra mim, mano. O que você acha? Mostrei pra ele. E aí ele ouviu, ele, mano, tô dentro, velho, vai ser animal. Aí ele, porra, veio aí, escreveu, já conhece o Johnny, já conhece o Pera, são tudo amigo aqui, então, Mugão. Então, assim, foi natural, foi fácil, e acho que a gente esperou um momento certo para, sabe, para ter uma participação tão especial, eu digo, como a do Lucas Carlos. Então, a gente é muito honrado dele ter participado, e com certeza a música ficou mais especial. A gente ter uma. Eu acho que o repertório dele é muito legal, porque tem várias identidades, assim, das músicas, e elas se completam. E acho que essa é uma delas, assim, que foge um pouco de todas as outras, mas tá dentro, sabe? É o Bad Love, então é muito especial. Foi muito especial a participação dele. Bem demais. Seria interessante estar no Scott cantando com Bad Love, mas fica pro futuro. Então, aí para finalizar, quais outros artistas e estilos vocês sentem que impactaram na criação desse álbum? Cara, um que eu tava ouvindo muito era o Bertuffi, aquele disco. De uma certa maneira, toda essa geração, The Surface. toda essa geração americana e de Londres, ali da Inglaterra, lá, Bring, Rock um pouco mais moderno, né? aí galera mais moderno, assim, a gente tem pirado bastante, tá ligado? Alternativo mais moderno, assim. Bertuffi, E os clássicos, né? os de sempre, né? The Used, The Road. Deus tá Mas, certo. cara, eu vou falar a real, assim, eu acho que pra esse disco as influências acabou sendo a gente mesmo, assim, na maioria das vezes, sabe? Tipo, a nossa bagagem, tudo que exato. a A gente acumulou. porque não teve nenhuma música que a gente pode falar, mano, vamos fazer um som tipo tal banda. Não teve nenhuma. Meio que foi acontecendo. Aí o que acontecia, tipo, por exemplo, na noite passada, que era uma ideia do Lê, ela era mais trap, aí o Lê falou, mano, só vamos deixar ela mais Bad Love. Eu acho que a referência é meio que fomos nós mesmos, assim, saca? Acho que isso foi E mais a gente legal. também, a gente compartilha muita banda, assim, a gente manda muita banda um pro outro, então Exato. acho que isso ajuda também, tá ligado? Todo mundo já sabe o que o outro gosta, então facilita pra caralho, acho que por isso que também a gente se identifica fácil, assim, né? Todo mundo aqui escuta coisas diferentes também uns dos outros, mas assim, a gente escuta muita coisa em comum. Ele não precisa fazer um laboratório, assim, tipo, Exato. galera, todo mundo vai ouvir essas bandas agora pra gente fazer músicas desse tipo. Não, Só rolou, tá ligado? Só foi. Só aconteceu. Real. Queria agradecer muito, só que antes eu posso pedir uma foto online com vocês, pra gente tirar um print aqui? Vamos. Chega aí, Pera. Ficar mais. Vem aqui, ó. Vai ter que pôr mais distante do celular, talvez. Pelo atrás, ó. Nós todos mais distante ou não? Vou baixar aqui. Não, acho que tá. Cadê o Murilo? Vem. Aí Eu tô você chegando. Vou dar a tela cheia. Boa. Manda pra nós.